paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Palavra da madrugada para você que ouve, né? Porque lamentavelmente nem todos ouvem, mas eu tenho certeza que quem está ouvindo está se edificando, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Durante a palavra nós ministramos poder, nós ministramos cura, nós ministramos libertação, nós ministramos milagre, nós ministramos salvação de alma. Olha, quando eu encontro o meu pastor, aquele, né, que vocês conhecem bem, que eu falo sempre que foi minha lixa, olha, vocês não sabem a alegria no meu coração quando ele me abençoa, quando ele libera uma palavra sobre a minha vida. Ah, mas eu tomo posse com tanta força e o Senhor sempre me abençoa. Se você soubesse a importância de receber uma palavra de Deus sobre a sua vida, e principalmente quando essa palavra vem da autoridade espiritual que te cobre, que te apresentará a Deus, vocês não perderiam uma oração, uma palavra que é ministrada neste grupo, e que as autoridades espirituais, como pastores, bispos, homens e mulheres de Deus de verdade também ministram, né, ou nesse grupo ou em outros, sobre a vida de vocês. Não disperse, não dispense, não desperdice. Desperdiçar a palavra é como pegar uma água pura, limpa, cristalina, uma água mineral, uma água potássio, uma água pura, e jogar fora, rio abaixo. Não dispense, não desperdice a palavra de Deus. Receba ela na sua vida nesta noite e em todas as madrugadas, como temos ministrado aqui e em outros, né, canais aqui que nós trabalhamos. Bom, a palavra de Deus nesta madrugada do dia, estamos ministrando a palavra de madrugada desde o primeiro dia de dezembro, e eu estou colocando todas elas no meu canal no YouTube. 8, hoje é dia 8, então é a 8ª palavra da madrugada. E hoje intitula-se, né, hoje está no versículo 7 de João 9, versículo 7 de João, capítulo 9. E diz assim: e ordenou ao homem, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Só isso. Mas a palavra, a parte, a frase que eu quero destacar é apenas a parte que Jesus falou. Vai, lava-te no tanque de Siloé. E aqui nós aprendemos que o significado desse tanque é o quê? Enviado. Meu irmão e minha irmã, isso é muito forte. Porque quando diz, né, vai, quando Jesus diz para aquele cego, vai, Jesus não podia curá-lo ali, ele não curou os paralíticos no caminho, ele tinha sua forma de trabalhar, mas a mulher que tocou nele não foi curada na hora, ele não curou outros cegos botando a mão, o outro ele não, né, não fez vários tipos de milagre assim, instantâneo. Não mandou Lázaro sair para fora, não mandou Talita Cumi levantar, não mandou a mulher do fluxo de sangue, não precisou de mandar nada, só tocou nele e foi curado. E assim muitos outros, o leproso, né? Os 10 não que foram curados no caminho, porque tinha um processo que precisavam passar. E nós vamos ver aqui quando ele fala assim, vai, que lava-te do tanque de Siloé, ele está enviando aquele homem para que o milagre dele possa ser de referência, ser testemunho, para que outras vidas pudessem ser alcançadas pela salvação. Vai, lava-te no tanque de Siloé, e esse tanque significa enviado. Este cego foi um enviado. Deus pega um enviado, Deus pega um cego e envia, e no meio do caminho, quando esse cego obedece, ele chega no tanque, que significa enviado, lava seus olhos, ele passa a enxergar novamente. E o mais curioso disso é o que antecede esse versículo, que Jesus cuspiu, fez lodo, fez aquele barro e passou nos olhos daquele homem. Ele não viu o que Jesus fez. Todos que estavam ao redor viram, mas ele não enxergava. Como é que ele ia ver que Jesus cuspiu, fez lodo e passou? Para ele, Jesus passou qualquer coisa. Será que a pergunta que eu quero fazer é, será que se ele visse
que Jesus cuspiu, fez o lodo e passou ali, ele iria com a mesma fé ao tanque chamado enviado, Siloé, e lavaria crendo na sua cura? Será que teria sido a mesma fé que o conduziria aquele tanque? Às vezes, o Senhor não nos permite ver certas coisas para que nós possamos permitir que a nossa fé venha nos conduzir ao nosso milagre. Há momentos em que, se você vê acontecer alguma coisa, o que vai acontecer? Você vai bloquear a sua fé. Jesus primeiro mandou ele lavar. Quando ele lavou, aí sim ele voltou a enxergar. Daí para frente, o que falasse para ele não queria nem saber, né? Como diz, uma coisa sei, né? E nessa creio, eu era cego e agora vejo. Eu não quero saber, né, se curou no sábado, eu não quero saber se cuspiu, se fez lodo, se me lavou no tanque de Siloé, se lavou no tanque, né? Talvez, vamos trazer para os dias atuais, né? Jesus fala, vai lá, lava no bidê, lava na água do vaso sanitário. Será que as pessoas iriam, nós iríamos? Não, nesse vaso sujo. Ai, que nojento que o pastor fez, né? Normalmente nos sentiríamos assim desconfortável ao permitir esse processo. Mas o fato é, meu irmão, minha irmã, que às vezes o Senhor cega a nossa visão. O que está em questão aqui, o foco aqui dessa mensagem, é que nem tudo você vai ver, nem tudo você vai saber, nem tudo o Senhor vai te permitir ter conhecimento, mas a ordem ele vai te dar, vai, siga em frente, faça o que ele manda, mesmo que você não viu nenhum sinal de possibilidade, se ele está mandando, vai ao tanque, vai ao enviado, vai a Siloé e lava-te, ou seja, purifica-te, tira tudo que tiver de impedimento nos seus olhos, no seu caminho, e você voltará com a sua visão limpa, curada, para visão, muitas das vezes, quem sabe espiritual, que venha te permitir contemplar, daí por diante, o que Deus tem para a sua vida. Muita gente presa no passado, muita gente presa na cegueira do passado, muita gente presa no sofrimento do passado. E Deus está falando, Jesus está falando nessa palavra, vai tirar essa lama do teu olho, vai e faça discípulos, vai ao tanque enviado. Um tanque que significa enviado, porque você está sendo enviado pelo Filho de Deus, pelo curador, pelo dono do milagre. Eu posso imaginar que aquele tanque nunca mais foi o mesmo, né? Porque a partir daquele momento, muitas pessoas podem ter atribuído ali, como natural, da natureza humana, ter atribuído ali aquele tanque o milagre. Mas o milagre não estava no tanque, o milagre não estava no lodo, o milagre não estava na saliva de Jesus, o milagre não estava no lodo que ele fez e ele passou. O milagre estava na fé daquele homem, né? Quando Jesus manda ele ir e ele obedece e vai, sem saber o que estava acontecendo. Então, quando você não souber de alguma coisa e receber uma determinação de Deus para fazer algo, não fica com essa desculpa que muitas das vezes nós, como natureza humana, usamos para dizer: mas eu não entendi o que Deus faz. Bom, se Deus quiser, Ele vai me explicar para que eu faça. Não peça explicação a Deus, porque nosso Deus, eu costumo dizer, né, como dizia uma saudosa missionária amiga nossa, que descansa no Senhor, Deus complica, descomplica, e depois Ele explica porque complicou, e eu acrescento, Ele explica se Ele quiser, porque Ele é Deus e Ele não deve satisfação a ninguém. Se nós escolhemos obedecer e seguir esse Deus, nós precisamos fazer o que Ele manda.
E muitas das vezes ficamos esperando sinais, ficamos esperando resposta, ficamos esperando um porquê Deus quer que a gente faça isso ou aquilo. Mas para quê? Deus falou que vai fazer isso na minha vida. Para que Deus vai fazer isso? Deus falou que é para mim fazer isso. Mas por que Deus quer isso? Deus me mandou ir lavar no tanque de Siloé. Mas para que eu vou lá naquele tanque me lavar? Meu irmão e minha irmã, se aquele cego tivesse questionado tanto, teria morrido cego. Mas não. Ele simplesmente foi. E assim nós vemos outros milagres que Jesus ordenou. E quando houve obediência, o milagre aconteceu. Por quê? Porque o milagre está na obediência e na fé. E a fé, a obediência, ela é a resposta da fé. A obediência, ela é uma informação de que você está tendo fé, está acreditando, por isso você está obedecendo. Quando você desobedece, você está passando uma informação. Eu não tenho fé para isso. Então eu não vou fazer. E você não consegue ser impulsionado a obedecer, porque você não tem fé. Então, o que nós precisamos entender é que o milagre daquele homem foi a obediência, aquilo que Jesus determinou. Porque eu tenho certeza que se ele falasse, eu não vou, como é que eu vou, Jesus? Não dá para só me curar aqui, não? Nós vamos lembrar ali da história antes de Jesus, de Naamã, quando achou que o profeta Eliseu fosse até ele, botasse as mãos sobre ele, curasse a lepra dele. E o profeta não sai nem de dentro da casa, manda o seu servo ir falar com ele. E ele fala, poxa, que descaso, eu sou um oficial, né? Ele era um oficial, né? Então ele era alguém de peso, era uma pessoa de importância, né? De peso. E aí ele vai ficar, muito chateado, Naamã vai ficar muito chateado, Amã, né? E vai embora. E no meio do caminho, o seu servo, ele foi salvo por um servo. O servo disse para ele assim, se ele tivesse mandado, tomar um banho num rio limpo, o senhor não iria? Então, o que o senhor perde? Vai, não está perdendo nada. Obedeça. Olha aí de novo, obedeça. E quando ele obedece, é claro que ele obedeceu porque ele teve fé, ele não obedeceu com dúvida. Porque se fosse por dúvida, ninguém entraria naquele rio. Não era um rio de uma procedência boa, não era um rio limpo, era um rio sujo. Eu jamais, ninguém entraria num rio sujo, mesmo por obediência, se não tivesse fé. A fé, ela precisa andar de mão dada com a obediência, e a obediência com a fé. E quando ele obedece, ele demonstra, ele ativa ali a chave da fé, e ele mergulha, as 7 vezes, na primeira, na segunda. E por que os 7 mergulhos? Porque Deus já sabia a resistência que existia no coração de Naamã. Um mergulho não seria o suficiente. Conforme ele mergulhava e voltava, ele ia ativando e fortalecendo a sua fé, purificando o seu coração pecaminoso e duvidoso. E assim o milagre aconteceu, Naamã foi limpo. E da mesma forma esse cego, o processo é que ele estava indo ao tanque de Siloé, enquanto ele estava sendo enviado, conduzido àquele ponto, àquele tanque, Deus estava trabalhando no coração dele, porque eu acredito que ele passou por percalços, tropeçou em pessoas, dificuldade por ser cego. Não sei se ele teve ajuda ou se não teve, mas fato é que não deve ter sido muito fácil chegar lá. E quando ele chega lá, e quando ele faz todo esse processo, cada dificuldade que ele encontra, ele precisa ativar a fé no coração dele. Ele não pode desistir no meio do caminho. Ele tem que chegar até o alvo. E o que é o alvo? É até o final, é até onde o Senhor determinou que fosse. Se o Senhor tem te determinado algo e você chegou ao meio do caminho e parou, é hora de você voltar a caminhada até o tanque de Siloé. Se o Senhor tem falado vai, ele é contigo. Agora, se você está duvidando de que ele é contigo, a primeira coisa que você precisa entender é que obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta você dizer que crê em Deus e não obedecer a Deus. Bom, que o Espírito Santo possa ministrar muito além das minhas palavras no seu coração, porque é uma simples palavra da madrugada para a sua edificação espiritual. Deus te abençoe.